Na aula presencial, a gente tinha começado resolvendo. Eu tinha passado 4 questões, né? Assim, e eu lembro que eu tinha corrigido apenas a primeira questão. Então, não lembro se eu corrigi a primeira ou corrigi a segunda. Vocês lembram? Eu corrigi até que questão? Foi até a primeira ou foi até a segunda? Até a segunda. Foi até a segunda, né? Então, eu vou corrigir aqui novamente só para a gente relembrar. A segunda diz assim, ó, a razão entre dois números é 9 sobre 2 e a diferença entre eles é 5. Encontre esses números. Então, ele diz a razão entre dois números. Esses dois números eu desconheço. Então, eu vou chamar de A e B. Como ele diz a razão, então é um número dividido por outro. E ele diz que essa razão é igual a 9 sobre 2. Tanto pode vir assim, ó, 9, 2,2, como pode vir assim, 9 sobre 2, tanto faz. Ou 9 para 2, tudo é razão. Então, igual a 9 sobre 2. E ele diz que a diferença entre eles, ou seja, a diferença desses dois números que eu estou procurando, no caso A e B, a diferença de A e B é igual a 5. E ele quer que você encontre esses números. Então, eu tenho que achar uma transformação, aliás, eu tenho que fazer uma transformação de forma que eu chegue na seguinte relação, A menos B. Então, eu percebo que eu tenho o A aqui e tenho o B aqui. Então, eu preciso fazer A menos B. Então, eu vou colocar aqui, ó, A menos B. E aí, se eu faço nesse primeiro membro, eu lembro que é uma equação. Se eu faço A menos B nessa equação, ou seja, se eu peguei o primeiro número e subtrair com o de baixo, eu peguei o número que está em cima e estou subtraindo com o número que está embaixo. Vocês não conseguem ver meu mouse, né? Aí na chamada, ó, peguei o número aqui que está em cima e subtrair com o número que está aqui embaixo. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro. Tem que pegar o número que está em cima, subtrair com o número que está embaixo. Então, peguei o número de cima e subtrair com o número que está embaixo. E aí, eu preciso colocar, para manter uma razão, preciso colocar um número aqui embaixo. Então, a letra que você escolher vai ser a incógnita que você vai achar primeiro. Eu vou escolher primeiro A. Então, se eu escolhi o A, eu estou escolhendo o número que ficou em cima da razão. Então, se eu escolher o número que ficou em cima dessa razão que está antes da igualdade, eu vou escolher também o número que também está em cima dessa razão, que no caso é o 9. E aí eu tenho a relação A menos B. Quem é A menos B? A menos B, a relação me diz aqui que é 5. Então, A menos B aqui é 5. Deixa eu só baixar aqui a PC. A menos B é 5 sobre A. Quanto é 9 menos 2? 9 menos 2 quanto é? Quanto é? 9 menos 2? 7, né? Então, 9 menos 2, 7. Sobre 9. E aqui a gente chega numa proporção. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Diz o quê? O que diz a propriedade fundamental das proporções? Vocês lembram? Diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Assim? Então, vou fazer aqui, ó, meios por extremos. Então, quanto é A vezes 7? A vezes 7 é 7A ou A vezes 7. E 5 vezes 9. A vezes 7 é 7A. Quanto é 5 vezes 9? 45. 45. Então, eu passo esse 7 para lá dividindo, então A vai ser igual a 45 dividido por 7. Achei o valor de A. Para achar o valor de B, a gente vai só seguir essa relação aqui, ó. Em vez do A, eu vou colocar o B, ó. Então, aqui, ó, vou pegar a relação A menos B. Lembrei que eu tinha escolhido A, agora eu vou escolher o B. Eu tinha escolhido A aqui, ó. Então, em vez de escolher o A, eu vou escolher o B.
Então, como eu estou escolhendo o número daqui de baixo, aqui da razão, eu também vou escolher o número que está embaixo, que é o 2. E aí, a gente vai seguindo. A menos B é 5, né? Pela relação que ele deu na questão. A menos B é igual a 5. Então, vou colocar o 5. B é B, que eu não sei. 9 menos 2 é 7, sobre 2. E aí, eu faço novamente meus pelos extremos. 7 vezes B é 7B. 7 vezes B é 7B. Quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2? 10. 10. Então, passando o 7 para lá, dividindo, eu tenho que B igual a 10 sobre 7. Sobre 7. E aí, eu achei os valores de A e B. Só vamos provar aqui os valores de A menos B dá 5. Então, qual foi o valor de A que eu achei? Foi 45 sobre 7. Aí, menos o valor de B que eu achei, que foi 10 sobre 7. Quanto é que dá isso? Como é que eu faço uma subtração de frações de denominadores iguais? Como é que eu faço essa subtração? Vocês lembram como é que eu faço? Repete a base e diminui os de cima aí. Isso. Repete o denominador e subtrai os numeradores. Quanto é 45 menos 10? 35. 35. Quanto é 35 dividido por 7? Qual número que eu multiplico com 7 que dá igual a 35? 5, né? Então, A menos B é igual a 5. Eu chego na relação, né, que ele diz, que A menos B é igual a 5. Então, se você fez, é porque está certo. Aí, vamos aqui para a terceira. A terceira diz o seguinte: a diferença entre dois números é igual a 10. A diferença entre dois números é igual a 10. Então, A menos B é igual a 10. A menos B é igual a 10. E ele diz que a razão entre o dobro do maior e o menor é 4. Como assim, Pedro? É a razão. Então, se é razão, eu já coloco na minha cabeça que uma razão é divisão. Vamos lá. A razão entre o dobro do maior. Dobro significa o que em matemática? Dobro significa duas vezes, né? Assim, o dobro é duas vezes alguma coisa. Dobro de 2 é 4, dobro de 5 é 10. Então, o dobro é duas vezes alguma coisa. Nesse caso aqui é dobro do maior. Eu vou supor que o maior número entre A e B seja o A. Então, entre o dobro do maior, vou colocar aqui 2 vezes A, e o menor. Então, a razão entre o dobro do maior, estou considerando aqui 2 vezes A, sendo o A o maior, e o menor como sendo B. Então, a razão do dobro do maior pelo menor é igual a 4. Vocês entenderam aqui, quando eu coloquei razão do dobro do maior, né? Esse dizerzinho aqui que ele diz, ó, a razão entre o dobro do maior e o menor é igual a 4. Razão do dobro do maior, estou considerando que o maior seja A e o menor seja o B. Então, a razão, a divisão entre o dobro do maior e o menor, que é B, é igual a 4. E aí, vocês compreenderam essa parte? Eu consegui entender. Pronto. Então, fazendo aqui, eu vou fazer meus pelos extremos, tá bom? Fazer meus pelos extremos. Como eu tenho aqui uma proporção, eu vou fazer aqui meus pelos extremos. Tá certo? Aqui tem um 1, tá certo, oculto. Então, fazendo meus pelos extremos, eu tenho aqui, ó, 2A. Quanto é 2A vezes 1? 2A vezes 1. Quanto é 2A vezes 1? 2A vezes 1 é? Quanto é? Pode dizer. Ligar o microfone. 2A vezes 1. 2A. 2A, né? Quanto é 4 vezes B? 4 vezes B. 4B. 4B, exatamente. E aí, eu preciso isolar esse A aqui, ó. Só que eu tenho 2A. E aí, eu vou passar esse 2 para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. A é igual a 4B dividido por 2. Então, A vai ser igual a quanto? Esse 4 aqui eu consigo dividir com esse 2 que está embaixo. Esse 4 aqui eu consigo dividir com esse 2 que está embaixo. Quanto é 4 dividido por 2?
4 dividido por 2. 2. 2. Então vai ficar 2b. E aí eu cheguei na relação que A é igual a 2b. E aí eu volto para essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, do começo da questão, diz que A menos B é igual a 10. Só que eu achei quem é A. Quanto é que vale A? A vale quanto? 2. 2b, né? 2b. Então, A vale 2b. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2b. Então, A vale 2b. Então, fica 2b menos b, tá certo? Substituindo nessa primeira relação. 2b menos b é igual a 10. Quanto é 2b menos b? Lembre que aqui tem um oculto, tá certo? Aqui tem um oculto que só os inteligentes conseguem ver. Quanto é 2b menos b? Menos 1b. 1b, né? 1b ou só b. Então, b aqui é igual a 10. E aí eu acho o valor de b. B é igual a 10. Então, já que eu achei o valor de b, eu substituo aqui, ó, nessa relação e encontro o valor de A. A é igual a 2b. Então, A é igual a 2 vezes o valor de b. Quanto é que vale b? B vale 10, né? Que eu encontrei. Então, A é igual a quanto? Quanto é 2 vezes 10? 20. 20. 2 vezes 10 é 20. E aí, vamos só provar. Ele diz que A menos B é igual a 10. Será se A menos B dá igual a 10, realmente? Quanto foi o valor de A que eu achei? Foi 20. Menos o valor de B que eu achei que foi 10. 20 menos 10 dá 10? Dá, né? Então, 20 menos 10 dá 10. Compreendido? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? E aí? Alguma dúvida? Pode perguntar, Pedro, não entendi. Alguma dúvida? Sim, não? Fale agora. Não. O cálice para sempre. Entenderam, né? Então, vamos aqui para a quarta. A quarta diz o seguinte, encontre dois números positivos cujo produto é 48 e a razão deles é 3/4. Ele quer que você encontre dois números positivos cujo produto é 48. Então, A vezes B, ó, dois números, A vezes B é igual a 48. Tá certo? A vezes B é igual a 48. E ele diz que a razão entre eles, ou seja, o A dividido pelo B é igual a 3/4. E aí, ele quer que você encontre esses números. Lembra quando a gente estava estudando lá as transformações, que eu apresentei para vocês as transformações? Não existe nenhuma transformação com multiplicação, só existe com soma. Então, a gente vai ter que achar aí fazer alguma manipulação nessa proporção, de forma que a gente chegue nessa relação aqui, que A vezes B igual a 48. E aí, como é que vocês acham que a gente poderia fazer para chegar nessa relação A vezes B? O que vocês acham? Alguém resolveu essa questão? Alguém tem ideia de como resolver? Vai fazer pelo meio, pelos extremos? Se eu não consigo fazer meus pelos extremos aqui, ó. Porque, ó, se eu fizer aqui, aplicar os meus pelos extremos, por exemplo, A vezes 4 vai dar 4A, 3 vezes B vai dar 3B, e aí se eu colocar aqui, ó, passar o 4 para lá dividindo, vai dar igual a 3B sobre 4. Eu não consigo substituir isso daqui aqui, ó. Né? Não daria certo. E até eu acho que vamos tentar ver se dá certo. Então, substituindo aqui. Então, essa relação aqui, A vezes B igual a 48. Vamos tentar aqui. Então, o A aqui é 3B sobre 4 vezes B igual a 48. Vamos tentar aqui ver se dá certo. Quanto é
3b vezes b. Quanto é 3b vezes b? 3B? Não. Quanto é 3b vezes b? E aí? Quanto é 3b vezes b? Lembre que o b vai multiplicar por b. Então, vai dar 3b vezes b dá quanto? Não, não é somando não. Alguém colocou aí 4b. Não é 4b, não. X vezes x, por exemplo. Quando é que dá x vezes x? X vezes o próprio x. Dá quanto? Dá quanto? Vamos lá. Dá 2. Presta atenção. Aqui, ó. No x tem 1 e aqui tem 1. Soma de potência da mesma base. O que que faz? Soma de potência da mesma base. Qual é a regra? Repete a base e faz o que com os expoentes? Soma de potência da mesma base. Expoente da mesma base. Repete a base e faz o que com os expoentes? Soma, né? Então, x vezes x é x ao quadrado. B vezes b é b ao quadrado, assim? Sobre 4, né? 4, então, 3b vezes b dá 3b ao quadrado. Sobre 4 vezes 1 dá 4. Igual a 48. Aqui eu passo esse 48 para lá, esse 4, faço o mesmo pelos extremos novamente, né? Aqui. Então, vai ficar 3b ao quadrado igual a 48 vezes 4. Quanto é que dá 48 vezes 4? Vamos fazer aqui. Quanto é 4 vezes 8? Quanto é 4 vezes 8? 4 vezes 8 é quanto? Hein? Vocês estão aí? Terra para Marte, vocês estão aí? 4 vezes 8 é quanto? Oi? 4 vezes 8 é 32. 32, né? Vai o 3. 4 vezes 4 é quanto? 4 vezes 16. 16 mais 3. 19. Então, dá 192. Então, 3b aqui é igual a 192. E aí eu passo esse 3 para lá dividindo. Então, vai b ao quadrado igual a 192 dividido por 3. Quanto é 192 dividido por 3? Vamos dividir aqui. Fica 19 por 3. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 19. 4? Não, acho que dá mais, um número maior. Porque 3 vezes 4 é 12, né? Ainda fica um pouquinho longe para 19. Outro número. É o Sei. 6. O 6, né? Quanto é 3 vezes 6? Quanto é 3? 9. Quanto? 9. 3 vezes 6, quanto é? 18. 18, né? 18 para chegar em 19. 1, né? 1. Então, baixa aqui o 2. Agora, 12 por 3. Qual o número que eu multiplico na tabuada de 3 que chego próximo a 12? Dá igual a 12. Qual é? 8. Quanto? 8. Não. 8. Não. Qual o número que eu multiplico com 3 que dá igual a 12? Ou dá próximo a 12? Qual é? 4. 4, né? 3 vezes 4 é 12, né? 12. Para 12 nada. Então, aqui dá b ao quadrado é igual a 64. Só que eu preciso achar o valor de b, não o valor de b ao quadrado. Então, eu passo esse quadrado aqui para o outro membro com a operação inversa. Qual a operação inversa da potenciação? É a raiz, né? Então, o contrário da potência é a raiz. Então, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, b aqui é igual a raiz de 64. Qual a raiz de 64? Qual o número que eu multiplico com ele mesmo que dá igual a 64? Hein? Qual o número que eu multiplico? 32.
Quanto? 32? Não. Qual o número que eu multiplico com ele mesmo dá 64? Vamos lá na tabuada. Ó. 3 vezes 3 é 9. Então, a tabuada de 9 é 3. Aliás, a raiz de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz de 25 é 5. 6 vezes 6 dá quanto? 36. 36. Então, a raiz de 36 é 6. 7 vezes 7. Quanto é 7 vezes 7? 42. E 9. 49. Então, a raiz de 49 é 7. 8 vezes 8, quanto é? 8 vezes 64. 64. Então, qual é a raiz de 64? 8. 8. Então, achei o valor de B, que é igual a 8. Então, para achar o valor de A, é só a gente substituir aqui, ó. Valor de A. Então, A é igual a 3B. Qual o valor de B que eu achei? 8, né? 64. Qual foi o Não. valor de B que a gente achou? 8. Foi o 8. 8. Quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8, quanto é? 24. 24. Quanto é 24 dividido por 4? 24 dividido por 6. 6. Então, achei os valores de A e de B. Veja que A dá igual a 6 e B dá igual a 8. Se eu multiplicar A vezes B dá 48, então vamos lá. A vezes B. A vezes B. O A é 6, o B é 8. Quanto dá 6 vezes 8? Quanto é 6 vezes 8? 48. 48. Então chegou a resposta, né? Que ele me deu. E aí a gente vai para a quinta questão, que diz o seguinte. Então aquela soma deu certo, daquele estilo. Sim, deu certo. Tinha outro jeito que eu explicar para vocês, mas dá certo também. Vocês querem que eu pause o vídeo para vocês copiarem? Quero só um pouco. Então, a quinta diz o seguinte: uma peça de tecido foi dividida em 4 partes proporcionais aos números 5, 6, 7 e 8. Não copia, tá? Preste atenção. Uma peça foi dividida em 4 partes proporcionais aos números 5, 6, 7 e 8. Encontre o comprimento de cada corte, sabendo que a peça tinha 390 metros de comprimento. Então, se são 4 partes, eu vou chamar essas 4 partes de A, B, C e D. Ó. E elas juntas, essas 4 partes, elas têm um comprimento de 390. Então, A mais B mais C mais D tem que somar 390. E ele diz que essas partes, elas são proporcionais aos números 5, 6, 7 e 8. Então, a primeira parte, que eu estou chamando de A, ela é proporcional ao número 5. A segunda parte, que é o 6, no caso que é o B que eu estou chamando, ela é proporcional ao 6. A terceira parte, que eu estou chamando de C, ela é proporcional ao número 7. E a quarta parte, que eu estou chamando de D, ela é proporcional ao número 8. Então, como eu tenho aqui a proporção, né, o pulo do gato, que me diz que A mais B mais C mais D é igual a 390, então eu vou fazer uma transformação de forma que eu ache A mais B mais C mais D. Então, eu vou colocar aqui, ó, A mais B mais C mais D. Então, se eu somei os números que estão em cima das razões no primeiro número, então eu vou somar também os números que estão embaixo. Então, também tem que somar os números que estão embaixo. Então, vou somar 5 mais 6 mais 7 mais 8. Então, vamos lá. Quanto é que dá A mais B mais C mais D? Quanto é que dá A mais B mais C mais D? Quanto é? Ele disse na 390. 390. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui embaixo. 390. Aí, vamos somar aqui embaixo. Quanto é que dá 5 mais 6?
5 mais 6 é quanto? 5 mais 6. Quanto? Quanto é? 5 mais 6. 11. 11. 11 mais 7. 11 mais 7, quanto é? 18. 8. 18. 18 mais 8. 26. 26, exatamente. Então, vamos dividir. Quanto é que dá 390 por 26? Aqui, eu acho que eles são múltiplos de 13. Vamos dividir por 13. Quanto é 390 por 13? Ou vamos dividir por 2 logo? Quanto é 390 por 2? Vamos lá. 390 dividido por 2. Vamos simplificar. Eu estou simplificando para tornar mais fácil. 390 dividido por 2. Vamos lá. 3. 3 por 2. Qual o número que eu multiplico com 2 que dá próximo a 3? 1, né? 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Vai chegar em 2. 3. Vai chegar em 3. Baixa o 9. 19 por 2. Qual o número que eu multiplico com 2 que dá próximo a 19? Quanto é? O número que eu... 9. 9, né? Quanto é 2 vezes 9? 18. Para chegar em 9, falta quanto? 1. Baixa o 0. Então fica 10 por 2. Qual o número que eu multiplico com 2 que dá 10, o que dá próximo a 10? 5. 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Para 10 nada, né? Então aqui dá 195, né? E 26 por 2 dá 13, né? 192, 126 por 2 dá 13, não é assim? Agora, a gente vai dividir 195 por 13. Vamos dividir aqui, ó, 195 por 13. Na tábua aqui fica o seguinte, fica... Qual o número que eu multiplico com 3? Vamos aqui, vai ficar 19 por 1 e 5 por 3. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3 que dá próximo a 19. Vamos lá, ó, 13 vezes 10, ó, se eu colocar aqui 10, ó, 13 vezes 10 vai dar 130. 130 é menor do que 195. 13 vezes 13 dá 169. 13 vezes 13 dá 169, então não é. 13 vezes 14 dá 182, então é menor do que 195. Então vamos testar 13 vezes 15. Vamos fazer aqui, ó, 13 vezes 15. 13 vezes 15. Vamos fazer aqui. Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3. 15, né? Vai 1. 5 vezes 1. 5 mais 1. 6. Sinal de mais aqui. 1 vezes 3. 1 vezes 3. 1 vezes 1. Somando aqui. Então, 5 é 5. Quanto é 6 mais 3? 6 mais 3. 9. 9. 1 é 1. Então, deu quanto? Deu quanto? 195. 95. 195 menos 195 dá 0, Zero. né? Então, aqui o quociente é 15. Então, 390 dividido por 26 é 15. Então, o K, né, que a gente chama o quociente de proporcionalidade, que é 15. Então, é só igualar esse 15 com
as razões que eu vou achar os números. Então, igualando primeiro com essa razão aqui do A. Então, a gente tem 15 igual a sobre 5. Então, fazendo meus pelos extremos, eu tenho que A vezes 1 é A, igual. Quanto é 15 vezes 5? 15 vezes 5. 75. 75. Então, A igual a 75. B. Vamos lá. 15, né? 15 vai ser igual ao B. Então, é B sobre 6. Então, B vezes 1. B vezes 1 é B. Quanto é 15 vezes 6? 90. E para achar o C, a gente vai colocar 15 igual a C sobre 7. Então, C vezes 1 é C. Quanto é 15 vezes 7? 103. Vezes 7. 105. Cento e quanto? 5. 105, né? Agora, a letra D. A letra D, então, vai ser 15 igual a D sobre 8. Estou fazendo mesmo pelos extremos, eu tenho que D igual a 15 vezes 8. Quanto é 15 vezes 8? 120. Então, vamos ver se A mais B mais C mais D dá 390. Vamos lá. A deu 75, então vai ser 75 mais 90 mais 105 mais 120. Vamos ver se isso dá 390. Vou fazer aqui a conta. Então, 120, 105, 90, 75. Vamos lá. 5 mais 5, 10. 10. 10 a 1. 1 mais 2, 3. 3. 3 mais 7. 3 mais 12. 3 mais 7. 3 mais 7. 3 mais 10. 10 mais 9. 10. 10 mais 9. 19. 1 mais 1. 2. 2 mais 1. 3. 3. Então, deu 390, que era exatamente o que ele queria achar. Então, a gente chegou aí. Printa aí a tela de vocês. Dá um print aí para vocês copiarem em casa. Printaram? Sim. Printou todo mundo? Eu já. Sim, sim. É isso, pessoal.